Olá pessoal, vamos dando início ao 12º podcast da Rafus Press, que vai ser a segunda parte da série Incomensurabilidade do Terror. A primeira parte, que já está no ar, tratou da questão temporal da narrativa de terror, quando essa questão cria um tempo aparentemente errado, seja para nossa percepção. Quer dizer, na verdade é o tempo correto, porque a estrutura temporal aparentemente ela é cíclica, mas e foi interpretada assim por muito tempo, mas a partir da digamos assim, não necessariamente imposição, mas do triunfo em termos conceituais de uma perspectiva progressiva da história, uma visão que a história avança, não é, em direção a um determinado fim, que se tornou uma postura mais ou menos hegemônica a partir do iluminismo. A ideia do ciclo ela se transformou curiosamente numa ideia um pouco absurda ou, como no caso que nós vimos, perturbadora, né? Então a repetição dos fatos leva a uma perturbação na ordem, né? Que é aparentemente uma ordem de sair de um ponto A a um ponto B com um relativo, um positivo, assim, definitivo, saldo positivo nesse processo. Pois bem, hoje a gente vai falar da segunda possibilidade, essa série é sobre a possibilidade de criação de narrativas de terror a partir de, digamos assim, não pontos essencialmente novos, mas pontos diferenciados. Não é? A narrativa de terror, ela é a narrativa fantástica, né, de um modo mais geral, que abarca esse tipo de narrativa em geral, não é? Não necessariamente, né, mas tem alguns pontos de contato. Existe a clara, né, a clássica, a partir aí do livro do Noel Carroll sobre as narrativas de terror, uma divisão entre horror e terror. Essa divisão é seguida a partir da concepção do Carroll, ela passou a ser bastante seguida, né? O próprio grande Camilo Prado, que é um dos nossos maiores editores e tradutores em atividade no Brasil hoje, que é o responsável pela editora Nefelibata, ele usa essa definição nos contos de pesadelo, na de horror, né? Ou melhor, nos contos de terror dele, publicados a partir do material do simbolismo e do decadentismo brasileiro. Ele usa essa definição, ele é terror, porque é algo mais material e tudo mais, então a gente fala terrorismo, não horrorismo, né? Mas essas duas diferenças também comentei um pouco isso anteriormente também no nossa primeira parte do podcast. Existe às vezes assim um rompimento dessa aparente fronteira, não é? Provavelmente a ação violenta, o horror da ação violenta, ela provoca no ser humano uma espécie de impossibilidade de compreensão inicialmente, não é? Isso nós temos até hoje. Então, os museus do Holocausto, os outros museus de genocídio, né, que existem no mundo. Então, existe um museu, por exemplo, do genocídio no Camboja, que o regime Khmer Vermelho ele provocou um genocídio de uma parte da população, e um dos locais era uma escola convertida numa espécie de campo de extermínio, né? Existe também registros que foram, enfim, depois colocados em museu das perseguições dos Tutsis, né, por parte dos Hutus em Ruanda. Enfim, existem vários hoje em dia, e esses documentos, esses museus, eles servem para que você mais ou menos perceba que aquilo existiu mesmo. Então o terror e o horror, quer dizer, o terror, que seria uma aproximação mais política, o horror eles tendem a muitas vezes se consubstanciar dentro dessa nossa visão de que a violência, essa violência extrema, esse desequilíbrio, né, provocado por atos violentos, ele parece transitar até ultrapassar a racionalidade e atingir uma dimensão sobrenatural, não é? Ah, existe a ideia que o Hitler era um demônio, Napoleão era um demônio, Gengis Khan, não é? Todos esses foram demônios em suas épocas, ou flagelos de Deus, né? Quer dizer, eles eram um instrumento espiritual para limpar, purificar a terra. Então essa perspectiva ela contamina o terror, que seria mais material, né? E transforma ele em um elemento. Isso é até um instinto das narrativas, dos filmes, né? Os
os serial killers, por exemplo, eles têm dimensões muitas vezes quase sobre-humanas, ou então, seja de um ponto de vista físico, intelectual, como é no caso, sei lá, do Silêncio dos Inocentes, né, que você tem um psicótico que é quase um super-homem, né, mental, por assim dizer, quase um vilão de quadrinhos, né, e também tem isso de um ponto de vista também espiritual, não é? Então o serial killer ele tem uma espécie de missão, ele às vezes acredita nisso, e não é nos filmes e nas narrativas em geral, e mesmo na realidade, e às vezes a própria narrativa leva ele, não é? Leva esse serial a essa direção. Mas por fim, o que eu quero dizer com teoria, né? O terror, a teoria servindo ao terror. Por teoria, eu quero deixar claro, é óbvio que toda narrativa ela parte de princípios, se não filosóficos, observações ou uma racionalidade que faz com que o leitor acompanhe aquela narrativa, né? Então, se a gente pegar uma narrativa como, por exemplo, Frankenstein, de Mary Shelley, essa narrativa utiliza um princípio científico, que é o fato de que mortos não voltam, e um princípio também observável pelo senso comum. Mortos não voltam à vida. Pedaços de mortos não se movimentam de novo se a gente colocar eles todos juntos num local, não é? Elementos artificiais conjugados com elementos vitais, eles podem funcionar, mas eles não ganham vida própria. Eles precisam de um cérebro. Se não ver um cérebro, um braço mecânico, uma perna mecânica, não se movimenta. Aquilo é só mais uma espécie de simulacro do que havia ali, né? Então, por mais sofisticado que seja hoje, há próteses de uma sofisticação gigantesca, é muito difícil emular um nervo. Então, a dor fantasma, né, que o amputado sente, aquilo é muito difícil de combater, né? Então, uma perna nova, uma perna mecânica, um braço mecânico, não vai combater a dor fantasma, não tem essa capacidade de ter essa interação sinérgica com os nervos, né? Então, as emissões do cérebro param ali onde havia o órgão, né? Onde havia o membro, e não consegue mais se produzir a partir dali, né? Não tem mais uma ressonância. Então, a Mary Shelley parte dessa observação. Por outro lado, ela parte de uma outra observação também da ciência da época, que é o fato da eletricidade aparentemente animar corpos ou tecidos mortos, o que é uma verdade. A eletricidade atravessa aquele tecido, faz com que aqueles nervos retorçam, né, tenham essa atividade frenética, mas quando a bateria é desligada, aquilo para. Não é? Então existem essas observações, ela testemunhou, ela leu alguma coisa sobre isso também, e ela pôde partir disso. São observações científicas que inspiraram, vamos dizer assim, a criação de uma história de terror. O que nós vamos falar hoje é um pouco diferente. Na verdade, são teorias criadas no âmbito de uma narrativa de terror. Ou de como a gente vai ver também, não bem de uma narrativa, mas de um pensamento possível, um questionamento possível, não é, que leva a uma narrativa de terror. Como que seria isso? Pois bem, vou pegar dois exemplos, duas teorias, não é? Essas teorias, a gente pode dizer que elas se conectam em algum ponto, mas assim, em teoria, a princípio elas são duas teorias separadas que nós vamos aos poucos analisando e quem sabe fazendo convergir, né? A primeira teoria é a de que o ser humano não é o dono das próprias ações. Essa também é uma teoria bastante banal, não é? A grande, digamos assim, as grandes máculas, né, os grandes impactos no narcisismo humano foram determinadas por Freud, Marx e Galileu, né? Se não me engano. Enfim, existe. Podem consultar que vocês vão encontrar a respeito disso, mas essas máculas têm a ver com o fato de que o ser humano não controla absolutamente tudo o que ele deveria controlar, né? Ele não é o centro do universo, ele não controla, digamos assim, a sociedade, ela se move através de mecanismos econômicos que estão além do nosso controle, nós nos integramos nesse mecanismo, a duras penas às vezes, de forma bem tranquila em outras, né? E, principalmente, a nossa mente não não controla absolutamente o nosso corpo ou as nossas ações. Existe essa mente é dividida, na verdade, em camadas estratográficas, vamos dizer assim, e essas camadas, algumas bem antigas, que correspondem a medos primais, ou as sensações primais de prazer, ela igualmente controla, não é?
Então a nossa mente consciente reage a tudo isso. Então, na verdade, é um mecanismo quase que reativo, né? Tentando controlar aquele prazer excessivo que pode nos paralisar, digamos assim, nesses loops narcísicos, loops assim perversos, não é? E ao mesmo tempo tentando ter uma vida social e controlando esses impulsos que podem destruir essa mesma vida social. Então, essa teoria do Freud, ela quebra um narcisismo essencial. É o Darwin, né? O Darwin que quebra o narcisismo essencial que nós somos criados por Deus. Assim, do barro, através de um mito original, não só do barro, né? Todas as religiões têm um mito criativo, de criação original, e o darwinismo tem o seu próprio mito, digamos assim, cosmogônico quase, que vai numa direção muito mais simples, até quase que de senso comum. Quer dizer, o ser humano ele tem parentesco com outras espécies animais e é só. Então ele é um animal como outros, né? A criação dele não envolve nada de especial, não preparo, né? É uma criação resultante aí de uma série de interações possíveis de outros seres que há bilhões de anos vêm evoluindo, né, ou vêm, digamos assim, trocando de características, se adaptando às mudanças climáticas, mudanças ambientais e se especializando gradativamente até chegar no ser humano, que tem cérebro muito maior, com desenvolvimento muito mais complexo, polegares, não é o dedão do pé, quer dizer, a versão polegar, né, que permite que você consiga deixar sua coluna ereta, sem precisar do apoio dos membros superiores no chão, que até os macacos precisam, né? E isso fez com que as nossas mãos se hiper especializassem, né? Então a gente pode manipular uma arma, manipular um instrumento cirúrgico, manipular, enfim, uma ferramenta para produzir outras ferramentas, e isso é único, né? E está na nossa evolução, não é? E não é no nosso controle. Então, assim, mas essa teoria que o ser humano não controla suas próprias ações, o ser humano, a liberdade do ser humano é, digamos assim, transitória, ou pelo menos ela é enganosa, essa ideia pode ter desenvolvimentos muito mais radicais, que é o que eu vou apontar aqui como a nossa primeira teoria. Então, a liberdade humana é uma ilusão. Mas por quê? Porque a mente humana pode ser controlada à distância, não é? Aquela teoria inicial freudiana, né, que você não controla totalmente a sua consciência não controla totalmente o seu corpo, ou as reações do seu corpo, da sua a própria consciência, né, ela não tem um autocontrole porque às vezes aflora sobre ela ali outras interações, né, do inconsciente. Essa primeira teoria, então, ela pode ser, digamos assim, amplificada com a ideia que aparece no livro Mind Parasites, ou Parasitas de Mentes, né, do Colin Wilson, que foi publicado pela grande editora do Lovecraft, né, pela editora Arkham House em 1967. É um livro de uma fase, né, de um momento da carreira. O Colin Wilson é um autor muito importante, embora ele tenha digamos assim, uma concepção mística primordial na visão dele que, digamos assim, enfraquece um pouco a obra dele, né? A obra dele então acaba sendo muito atravessada muitas vezes enquanto ele está ali investigando filosoficamente, a obra é instigante, mas em alguns momentos ele busca uma solução, talvez pelo digamos assim, pela impossibilidade de avançar filosoficamente em certos pontos, ele busca algumas soluções místicas de teosofia, de um certo misticismo assim flamboyant, né? Uma mistura vaga de vários elementos. E aí isso enfraquece muito os livros dele. Né? Mas o Colin Wilson é um grande autor e ele é interessado, sempre foi interessado em duas questões filosóficas fundamentais, que é a natureza do outsider, daquele indivíduo que não se integra à sociedade, e a questão da violência e da morte. Quer dizer, como você interpreta a violência e a morte provocada em outros seres humanos, né? Então, esses temas meio que se cruzem no Parasitas de Mentes, que é uma novela, né, foi publicada em 1967, como disse pela Arkham House, e ela tem uma percepção, digamos assim, uma noção brilhante, né, dentro da obra, porque a ideia dele é que o suicídio, por exemplo, isso também aparece em outros romances dele, nessa primeira fase até que eu falei, né? Depois, a partir dos anos 70, principalmente a obra dele vai perdendo muito relevância. Embora ele ainda escrevesse coisas boas, mas até os anos 60, até o final dos anos 60, que está o grosso da grande obra dele, assim, o Outsider e outros romances filosóficos que ele também escreveu, existe essa perspectiva
de que como que uma pessoa com o nível de percepção e de sensibilidade de um Van Gogh, né, como dizem os holandeses, ele pôde ter cometido o suicídio dele se em várias cartas ele realmente parecia dominado por um instinto vital muito intenso. Nas cartas que ele escreveu do hospício para o irmão dele, Theo. Ou como que o Nietzsche propriamente enlouqueceu daquela forma? Quer dizer, existia a teoria das doenças ali, né, que na época conduziam a isso, mas não sei se não era bem o caso do Nietzsche, né? Então o enlouquecimento dele também, enfim, não é? Se não misterioso, parece um contrassenso em relação à filosofia extremamente vitalista, num sentido vital mesmo, né, de descoberta de princípios vitais importantíssimos para a humanidade, e aí de repente esses mesmos princípios negados pela própria loucura dele. Então essas contradições históricas de pessoas, aquilo que o Borges, né, curiosamente, quando ele fala do realismo russo, ele fala que aquilo não é realismo, exatamente por conta dessas aparentemente inconsistências da própria realidade, que são terríveis, né? Então uma pessoa tão cheia de vida, de repente ela se mata, mas cheia de vida num outro nível, né? No caso do Van Gogh, ou do Van Gogh, cheia de vida no caso para a produção de uma obra como A Noite Estrelada de Arles, não é? Ou, enfim, são obras assim que parecem uma revelação, alguém que está tendo visões revelatórias que na época do século XVII, XVIII faria de você um Swedenborg, né? Faria de você um místico, visionário, fundador talvez até de uma religião. Não é? É uma visão muito intensa, muito única e que não consegue, assim, a percepção humana ela navega ali, não é? Então é algo, é uma experiência, um mundo interior desse gabarito, dessa complexidade, de repente ele se autodestruir. Então isso é uma, não é, como eu disse, o Borges fala isso do Dostoiévski por causa dos demônios, né? Que o personagem do Kirillov, ele se mata, mas ele se mata porque ele está num momento de exaltação. Ele está cheio de vida, ele conseguiu provar o que ele queria, eu estava próximo, né? E quando ele está próximo de provar o que ele quer, que é absurdo, que é a ideia que o suicídio é um ato revolucionário porque subverte alguns princípios, né, do cristianismo, ele não se mata por depressão, ele se mata por alegria, né? E isso parece que acontece também com Van Gogh, a loucura do Nietzsche e tudo mais. Então, a teoria dentro do Mind Parasites, né, do Parasitas de Mentes, o livro foi traduzido pela Francisco Alves, numa época que a Francisco Alves era uma espécie de Dark Side brasileira. Ela publicou Lovecraft, publicou Colin Wilson, publicou, enfim, uma série de outros autores de terror importantíssimos, em traduções, algumas não tão boas, mas em geral razoáveis, né? E a tradução do Parasitas de Mentes é boa, não é? Então essa é a teoria. E dentro do livro existe uma teoria. O livro, digamos assim, existe uma espécie de meta-livro, que é um livro teórico de um pesquisador, que desenvolve essa teoria de que uma inteligência alienígena, aí o título, né, sugaria as energias desses grandes intelectuais, desses grandes artistas, e isso criaria essa clivagem, não é? E é uma ideia brilhante, porque brilhante no sentido de assustadora, né? Porque realmente é algo que, se você se coloca para pensar, não sei se alguns ouvintes já tiveram casos de suicídio, ou às vezes de acidentes estúpidos na família, que quase que você pensa pode até ser algo parecido, né? E é muito assustador para os familiares pensar nisso, né? Pensar numa perda, às vezes, por conta de um suicídio, que parece ser aparentemente não motivada por desespero, não é? E nesse mesmo livro, Parasitas de Mentes, o Colin Wilson ele faz uma introdução mais ou menos explicando a proposta, que é brilhante, né? Uma introdução sobre essa ideia do que não consegue, exatamente do que eu falei, daquilo que parece violar ou interpenetrar os princípios do horror e terror, né? Os atos violentos ou de violência extrema que aproximam isso porque eles são incompreensíveis e eles começam a ter elementos, né? Pequenos resultados, né? Consequências do modo operandi do indivíduo que comete o crime, que torna aquilo mais e mais incompreensível, mais e mais assim incógnita, né? Um enigma. Então
O Mind Parasites ele desenvolve a teoria de uma forma muito inteligente, né? Um dos desdobramentos das teorias do Parasitas de Mentes, né, do Colin Wilson, que eu acho que é uma influência direta, aparece na história, na reformulação do Monstro do Pântano feito por Alan Moore, não é? Especialmente uma história que chama O Enterro, do Burial, né? Em que o Monstro do Pântano encontra o alter ego humano dele, com o Alec Holland, e descobre que ele não é o Alec Holland, ele não faz parte. Ele já tinha descoberto isso antes, né? E aquela percepção que ele tem um pouco fragmentada numa outra edição, torna-se mais e mais uma certeza e ele resolve enterrar, né? Ele começa a ser assombrado pelo fantasma, né? Que busca só que ele achasse os ossos. Um clichê de horror, mas um clichê muito bem feito, né? O Alan Moore é um escritor genial. E mais que isso, mas é estranho porque é uma espécie de separação do ser que se tornou do ser que era, né? E é novamente uma ideia de perda daquilo que você controla, porque evidentemente o Alec Holland talvez não quisesse virar o monstro do pântano, não é? Provavelmente não. Ainda mais que isso resultou na morte dele em uma agonia extrema, né? Queimado por conta ali da conspiração que gerou o personagem monstro do pântano. E o que o Alan Moore faz? Ele duplica essa conspiração. Isso já tinha feito no Miracleman, né? Marvelman, que é um personagem que ele desenvolveu anteriormente, imediatamente anterior ao Monstro do Pântano. E essa conspiração é da própria natureza, é da própria essência das coisas, né? O que se descobre no decorrer das narrativas, a partir de Burial, né? A partir da narrativa anterior, é que existe uma espécie de não bem raça, mas de seres místicos elementais da floresta, que surge a partir de um rito no qual a vítima sacrificial, né, que vai se transformar a mente dele vai ser exportada para a mente do monstro, ela não tem ideia, ela participa daquele rito, que acontece de várias formas diferentes, se torna o elemental da floresta daquela geração, mas ele não tem o controle sobre isso, ele não pode escolher não ser um elemental. O destino, ou digamos assim, a própria natureza, a própria configuração da natureza humana e vegetal, nesse caso, né, o próprio planeta impulsiona o indivíduo numa direção que vai resultar na destruição física dele, por um processo horrível que eu mencionei, e ele vai se transformar num monstro, não é, sem o controle disso. Então essa percepção que vai que o Alan Moore, de forma muito astuta, ele vai desenvolvendo aos poucos, inclusive com a negação, né, quer dizer, o ser da floresta nega essa própria origem algumas vezes, isso vai, enfim, alimentar, depois dessa reformulação, isso vai estar constantemente citado nos quadrinhos do Monstro do Pântano, e é uma ideia também, uma teoria de que não existe liberdade, né? Quer dizer, a natureza na Terra, sei lá, uma mescla desses dois elementos, dessas duas enormes configurações vai levar, através de uma série de coincidências e tal, alguém a ganhar a participar daquele ritual e se transformar numa vítima sacrificial da qual vai sair o monstro do pântano, né? Então é uma ideia genial também, e que parte desse princípio. Não chega a ser esboçado no formato de um livro, não é, quer dizer, de um livro dentro do livro, como no Parasitas de Mentes, mas é muito bem esboçado na forma das explicações quase cosmogônicas desses seres verdes que vão se multiplicando na narrativa, né? Conforme o Monstro do Pântano vai enfrentando ali as ameaças, né? Que o Alan Moore vai planejando para ele, né? Especialmente dentro do gótico americano, a grande série de terror da Alan Moore. Mas eu disse que essa é a primeira teoria, e a gente tem uma segunda. A segunda teoria é a teoria de que a vida humana na Terra é um desperdício. A vida humana na Terra, ela é, digamos assim, é quase como se o ser humano fosse uma espécie de parasita da Terra, o que resultaria na morte de milhões de animais e tudo mais, e na própria destruição da Terra, e que a melhor maneira dessa regeneração acontecer é através da extinção do ser humano. Então, dentro desse, digamos assim, dessa percepção, é uma percepção que também não é nova, não é? Já na antiguidade existiram obras que comparavam a dignidade animal e a dignidade humana, né? Chegando à conclusão que a dignidade animal era muito superior
a organização social seria superior das abelhas. Essas obras costumavam ser uma espécie de desdobramento do bestiário medieval, essas obras naturalistas do século XIV, XV, XVI, né, do início da época do Renascimento. Elas se baseavam assim em pegar, né, características mais ou menos soltas de várias espécies animais e mais ou menos comparar com as características humanas e perceber como a perversidade, né, que também é um desdobramento da nossa evolução, pelo menos, ou enfim, do nosso cérebro, da evolução do nosso cérebro, é tão característica do ser humano e é tão inexistente em outras espécies animais que se devoram, evidentemente, mas é um devorar-se por questões de sobrevivência, né? E pelo menos era o que se compreendia na época, né? Então, já nessas obras existia essa comparação depreciativa, mas não chegava a tanto, né? Foi no século, mais ou menos século XX, que a compreensão primeiro dessa natureza um pouco mecânica do ser humano, não é? Do ser humano como uma máquina, não é? Por um lado e por outro, pelas revoluções políticas sangrentas, né? Houve realmente e guerras ainda mais sangrentas, uma gradativa compreensão do potencial destrutivo do ser humano, bem gradativo mesmo, porque até o início do século XX, esse potencial era relativamente pequeno. No século, e se concentrava mais onde o próprio ser humano existia, então as cidades eram destruídas e tudo mais. A partir do século XX, a destruição foi mais geral, e você tem mecanismos tecnológicos, né, quer dizer, totalmente não naturais, e concebidos pela mente humana, que são capazes de destruir absolutamente tudo, né? Natureza e cultura. Pois bem, as duas obras que eu vou trazer aqui, elas trabalham de uma certa forma esse aspecto. A primeira é um livro de Wilhelm Flusser, filósofo que era, enfim, então Flusser era um filósofo tcheco que viveu muito tempo no Brasil, escreveu aqui uma boa parte da sua obra, uma parte relevante da sua obra, não sei se é mais relevante, mas uma parte bastante relevante. Ele era bastante interessado na técnica, nas tecnologias de registro, de informação, de projeção e tudo mais. E também na linguagem, evidentemente. E ele, em 1987, ele publicou em Göttingen, pela Imatrix Publications, com a colaboração de Louis Beck como um ilustrador, né, ilustrando. Ele publicou um livro chamado Vampirotetes Infernales, eine Abhandlung des Befund des Instituts Scientifiques de Recherche para Naturaliste. Esse meu horrível alemão, né, foi traduzido em português como Vampirotetes Infernales e publicado pela Ana Bloom, em 2011. Tem uma versão em inglês pela Atropos, com um prefácio, aliás, excelente, da Abraham Moles, que é um outro grande filósofo semioticista e tudo mais, e uma terceira publicada pela University of Minnesota Press, né? No Vampirotetes Infernales, o Wilhelm Flusser cria uma fábula inicial que é desenvolvida quase como um pequeno tratado científico a respeito de uma espécie exótica que costuma viver nas profundidades abissais do oceano. Essa espécie exótica, ela tem os tentáculos são, digamos, encapados, né? Ela tem uma pele, uma película envolvendo os tentáculos, e por isso o nome de Vampirotetes Infernales, porque ela vem das profundezas e abissais e parece um vampirinho, uma criatura relativamente pequena, né? Pode ser que existam exemplares maiores, ainda mais para o fundo, que as nossas tecnologias ainda não consigam, fundo do oceano, né? Não consigam alcançar. E eles ficam lá se alimentando do que cai de cima, né? O oceano mais ou menos funciona assim, né? As espécies vivem mais abaixo, elas se alimentam do que cai de cima e tudo mais, né? Uma grande alimentação, né? Ali. E o Vampirotetes Infernales, então, ele é esse animal. Ele tem as características, enfim, vários animais da espécie dele que vivem nessas condições de iluminação, de sépia, como outros octópodes, né? E tudo mais. Mas o Wilhelm Flusser, ele ficou fascinado pelos olhos, ele encontra isso no pós-fácil, os olhos desse animal quando ele viu no zoológico, lá na Alemanha. E esse animal, então, ele na concepção do Wilhelm Flusser, ele cria uma espécie de sociedade dos vampirotetes, com o seu Kant, o seu desenvolvimento teológico e tal. Como seria essa sociedade? Ela teria um desenvolvimento, aparentemente, que seria o oposto do desenvolvimento humano.
Então, não seria um desenvolvimento tendrio-social, mas por conta das condições, né, de existência desses animais, é um desenvolvimento tendrio-social, ao individual. A linguagem, ela não tende à busca de uma verdade, a diminuição do ruído na comunicação e tudo mais. Não, ela busca o excesso de ruído, a mentira, as informações falsas, daí o uso do sépia, daquela iluminação própria, da bioluminescência, né, que o animal possui, para parecer que ele é maior. Não é? Então, essa concepção leva ele à elaboração de que o princípio de sobrevivência do Vampirotetus, uma espécie tão frágil, que sobrevive tão bem no seu meio, deveria ser exportado para o ser humano, que é uma espécie complexa demais e que sobrevive muito mal, com o custo de milhões de mortes. Então, para manter a sobrevivência da espécie humana, nós deveríamos tentar, de certa forma, cibernetizar, né, por assim dizer, ou mimetizar certos aspectos da sociedade, entre aspas, dos vampirotetes infernales. E uma questão que é muito instigante, que aparece algumas vezes no texto, é a ideia de que o ser humano precisa perder a arrogância da sua própria consciência e perceber que a sua postura, digamos assim, na natureza é uma postura de não perecer, de não se extinguir. Porque o que acontece na natureza é uma perpétua extinção dos animais, não é? Os animais se extinguem. Esse parece ser o último, digamos assim, objetivo máximo de todo esse processo de devoração que o Darwin deu o agradável nome de teoria da evolução. Um processo de devoração de espécies entre espécies até a chegada de um campeão que vai devorar tudo, né? Então o Wilhelm Flusser, ele trabalha esse segundo aspecto também. Quer dizer, a sociedade humana, ela precisa copiar a sociedade dos vampiroteltes, porque a nossa sociedade não vai conseguir sobreviver. E é só sobreviver que conta. Biologicamente é. Não é? Então, essa percepção é terrível. E ele, no pós-fácil, em que ele, digamos assim, revela o truque, né, que não era um livro de especulação filosófica ou biofilosófica, por assim dizer, era muito mais uma espécie de alegoria. A teoria que ele desenvolve ali é alegórica, mais do que uma teoria de, digamos assim, enfim, de colocar, né, certas percepções em xeque, e isso causa uma série de problemas. Né? O Colin Dickey, que é um ensaísta americano, escritor, ele leu a versão, que acho que é da Universidade de Minnesota, que não tem o pós-fácil e nem as ilustrações do Louis Beck, que é o ilustrador. Né? Então a conclusão dele é como se o Wilhelm Flusser tivesse feito um tratado filosófico, né? E isso cria né, uma espécie de incomunicação aí. Mas eu acho também que o pós-fácil, destruindo essa especulação selvagem, né, do Flusser, ele acaba sendo um pouco mais, assim, dotando ele um pouco de um didatismo, assim, que num outro trabalho do Flusser, que tem um princípio não parecido, mas um princípio também bastante subversivo de um ponto de vista metafísico, que é a História do Diabo, ele não faz isso, ele não toma esse cuidado, e o leitor é obrigado a interpretar, né? Esse salto quase que teológico que tem a História do Diabo, quer dizer, teológico e da ida e vinda, né, da teologia para, digamos assim, a filosofia metafísica da teologia. Não. Bom, mas de qualquer maneira, a ideia é que a nossa espécie não tem, por princípio, qualquer reivindicação a fazer à Terra, e se ela desaparecer, talvez isso seja até, se não melhor, vai estar acompanhando, digamos, ao próprio processo natural, não é? Que esse é digamos assim, é uma corrida, ele usa essa imagem da corrida, né? Uma corrida para a morte. Esse é o processo da natureza. Pois bem, o livro do Flusser, então, nós temos uma alegoria que é um pouco explicada, né? Tem uma moral, uma narrativa alegórica com uma moral, que não, por outro lado, não resolve a inquietação, né? Como eu disse, por isso que a moral era até talvez não dispensável, poder ser articulada de uma outra forma, uma segunda narrativa, talvez. Mas a inquietação, ela não é nem um pouco resolvida, porque continua esse aspecto de que a sociedade, na verdade, ela é até agravada, né, pela moral, porque a sociedade, na verdade, já está copiando os princípios individualistas do Vampirotetes e dentro de um aspecto destrutivo. O segundo livro, então, já para adiantar que já está muito extenso esse vídeo, é A Conspiracy Against the Human Race, do Thomas Ligotti. E nesse livro nós temos realmente uma teoria. O Ligotti, ele elabora uma teoria
metafísica ou filosófica que você pode entender como possivelmente séria. Ele faz uso de narrativas em alguns momentos dessa teoria e tudo mais, não exatamente como uma exemplificação, mas como uma quebra daquela continuidade, mostrando interações possíveis a partir do que está sendo discutido, não de um ponto do capítulo, né, ilustrativo, mas de tudo, né? E nesse livro ele também defende que a espécie humana ela sobra no planeta, né? Então o justo seria realmente você reduzir essa espécie e talvez o próprio planeta se regenerasse, talvez até não. E não é a visão do Ligotti, ela cria até, ela se conecta com uma tradição filosófica meio também que vai ganhando áreas de seita, articular em torno de teorias algumas bizarras até de conspiração dos antinatalistas, não é? Que não querem mais o nascimento ou a renovação da população na Terra. Mas em todo momento que você lê o Ligotti, você não tem certeza exatamente se é esse o ponto. Se é só a ideia que a humanidade precisa ser reduzida, a população parece ter meio óbvio, né? Ou do cuidado maior com o planeta, ou o que quer que seja, né? Ele está, na verdade, articulando um horror absoluto da própria existência na Terra. Existir na Terra é um processo inquietante, violento, tenebroso, e que digamos assim, os nossos recursos emergenciais de consciência apenas abafam esse horror crescente. Então, na verdade, uma oposição contra um horror. Ele não está pensando nem em política, em alguns momentos nem em metafísica, é por isso que a narrativa se torna tão ambígua. Não é? Então, com Thomas Ligotti, a gente tem uma teoria do horror, que não é bem uma teoria, é uma teoria narrativa, né? Que se constrói a partir de uma percepção muito mais radical do que a dos grupos políticos e tudo mais, que tendem a se aproveitar das teorias filosóficas. Pois bem, o vídeo ficou meio longo, vou ficando por aqui, não é? As indicações do material que eu analisei vão estar aqui embaixo, e enfim, comentem, curtam quem quiser e, se possível, compartilhem esse vídeo. Agradeço e até mais.